De volta com Comunidade do Conhecimento, aqui pela TV Unicesumar. E agora nós vamos falar sobre um distúrbio que atrapalha a rotina de muita gente, a labirintite. Quem explica melhor esse problema para a gente é o fisioterapeuta Marlos Marim. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Doutor, vamos começar explicando o que é a labirintite? Bom, a labirintite é um distúrbio do labirinto, na maioria das vezes provocada por uma infecção, por uma inflamação, que pode afetar esse órgão do ouvido interno, que vai provocar muitas tonturas, vai provocar um desequilíbrio do corpo e uma série de outras coisas também. Os principais sintomas são esses, é a tontura? Sim, o principal de todos é a tontura, principalmente a tontura rotatória, que é aquela vertigem, onde a pessoa ela tem a sensação de que ela está rodando ou o ambiente está rodando. E o desequilíbrio, uma instabilidade da postura, ela não consegue ficar equilibrada, não consegue dar um passo sem se desequilibrar. E quando uma pessoa está tendo uma crise de labirintite, o que ela deve fazer? Ela e os outros também que estão ao redor? O grande problema que a gente encontra durante as crises é o que fazer, A maioria das pessoas ficam apavoradas e não sabe o que fazer, Então, assim, a primeira coisa é ficar parado. Que o labirinto ele é um sensor de movimento, ele desencadeia o seu sintoma de acordo com o movimento que você faz. Então a gente tem que ficar parado e, de preferência, sempre olhar para um ponto fixo e não fechar os olhos e deitar como a maioria das pessoas acabam fazendo. Porque o movimento pode provocar um aumento dos sintomas e muitas vezes pode até provocar náusea e vômitos em decorrência dos movimentos que a pessoa está fazendo. E existe uma certa frequência dessas crises, doutor? Não, na verdade não existe, Depende muito do tipo de labirintite que a pessoa tem, O termo labirintite ele é usado de uma forma popular, que a gente acaba encontrando, o termo até correto seria labirintopatia. Existem várias causas, vários problemas e cada um tem a frequência, tem alguns que são diários, tem alguns que são mensais, outros tem uma vez por ano, depende muito de... Então existem vários tipos de labirintite? Sim, existem vários tipos de labirintite. Alguns mais agudos? Sim, existem alguns que são mais comuns, como a vertigem postural, que é desencadeada por um movimento que a pessoa faça, quando levanta da cama, quando deita, quando olha para cima ou se abaixa. E isso provoca o sintoma, a pessoa tem a crise, só que é uma crise passageira. Passa ali em torno de uns 30 segundos no máximo. E tem a própria labirintite, que seria uma infecção que a pessoa pode até chegar a ficar 3 ou 4 dias tendo os problemas, sentindo a tontura e não conseguindo fazer suas atividades normais. Além desse fator da postura, existem outros fatores que também podem ajudar no surgimento da labirintite? A alimentação influencia em alguma coisa? Sim, a alimentação, principalmente o excesso de algumas substâncias. A cafeína é um grande mal do labirinto, Então a gente tem a cafeína não só no café, mas no refrigerante, no chocolate, no chá, principalmente chá mate. O açúcar também, ele pode alterar a glicemia e provocar também uma crise. O sal também em excesso pode aumentar a pressão arterial e desencadear também uma crise. Então é possível tentar prevenir, de certa Sim, forma? Sim, algumas pessoas têm a crise desencadeada justamente pelo excesso de algumas substâncias. Se a pessoa conseguir controlar a alimentação, ela pode até evitar uma possível crise. E como tratar, doutor? Olha, o tratamento ele é feito a princípio por medicamentos, Então a pessoa tem que procurar um especialista, que no caso é o otorrinolaringologista, E a segunda fase seria com a reabilitação. A reabilitação labiríntica, que é feita por fisioterapeutas, aqui no Brasil também é feito por fonoaudiólogos, E a gente tem ali uma série de exercícios e manobras que vão ajudar na recuperação do labirinto. A gente faz uma reeducação labiríntica e essa pessoa acaba ensinando o seu labirinto a não provocar mais os sintomas, que nada mais é do que um conflito que acontece ali dentro do labirinto que ele começa a apresentar esses sintomas. E pode-se dizer que tem cura? Sim, eu acredito que tem cura. Em muitos casos a gente consegue ter uma reversão completa dos sintomas, a pessoa nunca mais tem nada. Em alguns casos tem uma recorrência, E a gente consegue ter um bom controle sobre o problema que a pessoa apresenta. O estresse também está associado, doutor, à labirintite? Olha, a gente encontra muitos pacientes que apresentam crises desencadeadas por estresse. Ansiedade excessiva, ou alguns distúrbios psicológicos, a pessoa acaba apresentando uma crise em decorrência de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Pode ser uma depressão, a morte de um parente, de algum ente querido, e a pessoa acaba
desencadeando uma crise em decorrência disso. E como que a gente pode diagnosticar a labirintite? Porque às vezes é difícil a gente entender que é esse problema, né? A gente teve uma tontura. Sim, a maioria das vezes é feito o diagnóstico só pelos sintomas. A pessoa apresenta vertigem, apresenta instabilidade postural, né, e muitas vezes se diagnostica como sendo um distúrbio do labirinto. Mas existe um exame que ele tem um nome muito difícil de se falar, né? Vectonistagmografia computadorizada. Esse exame ele avalia a função do labirinto e a gente consegue dizer se esse labirinto ele está sadio ou não. Consegue avaliar se ele está funcionando bem, se não está. A gente só não sabe qual o tipo de labirintite que a pessoa tem, mas a gente sabe que tem uma lesão no labirinto, né? E facilita bastante na reabilitação também. E doutor, qualquer pessoa de qualquer idade pode ter labirintite? Sim, eu já atendi desde crianças, né, de 7 anos até adolescentes. E é lógico que a grande frequência, né, a maioria das pessoas que apresentam distúrbios são pessoas já de uma certa idade, né, idosos acima de 60 anos que têm uma frequência maior. Por que, doutor? Que os idosos têm mais essas vertigens, essas Então, tonturas? normalmente é porque ele tem muitos outros problemas associados. Né? Já tem a pressão alta, já toma remédio para controle, já tem a questão do diabetes também, que é uma alteração metabólica que pode desencadear também. Além de reflexos que a pessoa acaba perdendo. Né? O labirinto, ele também, assim como a gente perde a visão, a gente perde a audição, a gente também perde alguns reflexos labirínticos, que então fica mais suscetível a apresentar uma lesão no labirinto. E podem existir alguns riscos caso a labirintite não seja tratada? Olha, a probabilidade dessa pessoa ficar o resto da vida tendo esse problema é muito grande. Se ela não procurar ajuda, se ela não procurar um especialista realmente que vá cuidar do problema dela. Ela pode ficar aí sofrendo durante anos da sua vida. Eu já atendi pacientes com 20 anos de lesão que simplesmente em algumas sessões não apresentou mais nada, já resolveu o problema. Quantas sessões mais ou menos, doutor, para conseguir ter um certo resultado? Olha, depende muito? Depende muito do tipo de problema, né? Existem patologias que são mais difíceis de se reabilitar, né? A gente acaba ficando ali de 4 semanas até 8 semanas fazendo a reabilitação. São exercícios diários que a pessoa faz. E em alguns outros casos, em torno de 4 semanas no máximo, 2 às vezes, a gente consegue já ter uma melhora. E são crises, doutor, que atrapalham muito a vida das pessoas, né? As pessoas Sim, a qualidade de vida da pessoa fica bem restrita. não conseguem muitas vezes nem trabalhar, né? Uhum. Com essas crises, assim, são afastadas do trabalho. Quando as crises são muito agudas, assim, a recomendação é realmente que se afaste um certo tempo. Uma coisa que acontece muito são instruções erradas, né? A pessoa que tem labirintite, ela não pode parar de se movimentar. E muitas pessoas fazem isso e acabam restringindo todos os movimentos do corpo, né? O simples fato de virar a cabeça já é suficiente para desencadear uma crise. Então a pessoa acaba não virando mais a cabeça e acaba se restringindo só a um leito, né? Pede para as pessoas fazerem as coisas e não fazem, mas na verdade a gente tem que estimular esse labirinto a se movimentar. Porque se ele está com um problema de movimento, nada mais justo do que movimentar para melhorar. E esse é o grande princípio da reabilitação labiríntica. É o movimento, né, que é feito, que vai fazer uma habituação desse labirinto para que ele possa voltar a ter uma função plena. Né? Há um certo perigo, doutor, a pessoa está na direção e tem uma crise de labirintite? Isso pode acontecer, né? Existe uma grande patologia labiríntica que a gente costuma dizer que, vamos dizer assim, 85% dos casos é a vertigem postural, que ela é desencadeada por movimento. Então, o simples fato da pessoa virar a cabeça para olhar se tem algum carro, se tem alguma coisa, pode ser suficiente para ocasionar um acidente. Então, no caso no momento da crise, é interessante que a pessoa ela restrinja as suas atividades mesmo e siga a orientação do especialista. Né? Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Quer passar os seus contatos para o pessoal de casa? Eu tenho um consultório, né? E o telefone é o 3025-7297. Aí tem meu telefone celular, que eu acabei não passando, né? Mas é o 9922-2090. 9922-2090. Isso. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações.